Este nome é um criminoso recém-libertado. Anteriormente, ele se envolveu em problemas por assediar uma garota jovem e causar-lhe uma deficiência permanente. No entanto, o tribunal o condenou a apenas 7 anos. Além disso, depois de ser libertado, este louco queria continuar a prejudicar a vítima. Ele acreditava que a garota era a causa de sua situação, mas, inesperadamente, quando ele estava prestes a agir, uma pessoa misteriosa vestida de preto apareceu e o socou diretamente com as próprias mãos, desfigurando seu rosto. O criminoso sabia que essa pessoa misteriosa era o vigilante que pune criminosos impenitentes. Mas ele, por mais louco que fosse, nunca poderia ter imaginado que a pessoa que o atacou com tanta crueldade era, na verdade, um policial muito gentil e pensativo chamado Ji-Yong. 12 anos antes, na Coreia do Sul, Ji-Yong havia passado por uma dor excruciante porque seu padrasto, depois de ficar bêbado e enlouquecer, espancou a mãe biológica dele até a morte. Mas o irónico é que, mesmo com um histórico de violência, este homem tinha uma doença mental. Além disso, a família da mãe concordou em um acordo e, no final, o tribunal o condenou a apenas 3 anos de prisão. No entanto, quando o padrasto deixou o tribunal, ele ameaçou o pequeno e silencioso Ji-Yong com aquele olhar perverso. Mas cada vez que ele se lembrava daquele momento, Ji-Yong não conseguia esquecer a imagem lamentável de sua mãe deitada silenciosamente no chão. Desde então, a semente da vingança foi semeada na alma jovem de Ji-Yong. E 12 anos depois, Ji-Yong, já adulto, finalmente teve a capacidade de se vingar do padrasto cruel. Este último também havia sido libertado da prisão há pouco tempo. Só porque o homem assediou uma passageira no ônibus, o motorista chamou a polícia e o levou para a delegacia. Inesperadamente, depois de ser solto, o homem voltou para se vingar do motorista do ônibus. E na frente de todos no ônibus, ele o espancou quase até a morte. Ele mesmo não sentiu nenhuma culpa, chegando a pensar que o motorista o havia prejudicado e o levado à prisão. No entanto, os passageiros no ônibus não só não ousaram falar, como também foram ameaçados pelo homem. Quem ousasse ser testemunha, ele certamente lhes daria um fim semelhante ao do motorista. Ninguém sabia que este criminoso arrogante estava sendo seguido por uma pessoa misteriosa. O homem percebeu um pouco, mas demonstrou extremo desprezo porque não acreditava que alguém ousaria tocá-lo. Claramente, este criminoso temperamental parecia não conhecer o provérbio quem anda muito à noite, uma hora encontra um fantasma. Ao ouvir que este homem não tinha nenhum remorso, o homem misterioso não disse muitas palavras. Ele o espancou diretamente, e embora usasse apenas as mãos nuas, o criminoso não era páreo para ele. Rapidamente, a luta teve um vencedor. Mas o criminoso, que buscou essa consequência, nunca imaginou que o homem que lhe deu uma lição inesquecível hoje era, na verdade, seu próprio enteado, Ji-Yong. E, claro, em comparação com o que a mãe dele suportou, e mais 12 anos de contenção, essa surra ainda foi muito leve. No entanto, as ações de Ji-Yong não pararam após a vingança bem-sucedida. Uma vez que se tenta punir o mal com violência, há apenas uma diferença entre a primeira vez e inúmeras vezes. Durante o dia, ele era um estudante de elite da Academia de Polícia, lutando para manter a lei. Mas à noite, ele se escondia nas sombras, tornando-se um herói que punia o mal e protegia a justiça, usando métodos duros para fazer com que aqueles que burlavam a lei pagassem um preço alto. Hoje, ele viu uma notícia: 2 bandidos urinaram na frente da janela do porão da casa de alguém. O proprietário, Nam Yong, tentou impedi-los, mas foi gravemente espancado pelos 2 bandidos. Eles também foram até lá para assediar a família, e enquanto o proprietário estava hospitalizado, eles insultaram a mãe e a filha desamparadas. Ao saber do incidente, Ji-Yong foi até o local naquela noite, ainda com seu capuz cobrindo o rosto e lutando com as próprias mãos. Ji-Yong, que fala pouco, preferia usar seus punhos para se comunicar com essa escória. As 2 mulheres na casa ouviram o som da briga violenta do lado de fora parar de repente. No momento em que a prancha caiu, elas descobriram que os 2 bandidos tinham sido espancados a ponto de não conseguirem mais se levantar. Não muito tempo depois, a TV noticiou o incidente e Ji-Yong sentiu a gratidão da família do proprietário. Isso fez Ji-Yong sentir que a justiça havia sido feita e, a partir daí, ele não conseguia mais parar. Por ter experimentado a injustiça, Ji-Yong queria punir ainda mais aqueles que burlavam a lei e até mesmo escapavam da punição legal. Não demorou muito para que ele visasse um cirurgião plástico que, sob o pretexto de realizar cirurgias estéticas, aproveitava a oportunidade para molestar pacientes e satisfazer seus desejos. Embora já tivesse sido denunciado, ele tinha influência, foi condenado a apenas 6 meses de prisão e saiu cedo sob fiança. Sua licença médica nem mesmo foi revogada. Ji-Yong havia estudado na Academia de Polícia por tanto tempo que ele entendia que o crime e o abuso de poder eram, por natureza, inseparáveis. Assim, Ji-Yong invadiu a clínica dele à noite e impediu seu comportamento depravado. O médico, sem entender o que estava acontecendo, avançou para detê-lo, mas Ji-Yong o agarrou pela garganta. Ji-Yong levantou como um frango, e então veio uma surra implacável contra essa besta.
Para que este médico não pudesse mais fazer o mal, depois de injetar anestesia, Ji-yong esmagou a mão direita dele, fazendo-o perder permanentemente a desculpa para operar outras pessoas. Após a punição, Ji-yong calmamente levou todas as câmaras de vigilância, mas depois Ji-yong viu na TV que o médico ainda não se arrependia e até mesmo se declarava uma pessoa boa que havia encontrado malfeitor. Neste momento, Ji-yong entendeu que para essas pessoas intrinsecamente perversas, somente medidas absolutas podem impedi-los de fazer o mal para sempre. No entanto, o que Ji-yong não esperava era que sua forma contínua de punir o mal com violência o tornaria um herói no coração das pessoas e também faria com que a mídia quisesse dar a ele um apelido retumbante, o Vigilante. É claro que a maneira como Ji-yong procurava criminosos era principalmente pela internet, mas as informações nos jornais podiam ser verdadeiras ou falsas e na maioria das vezes Ji-yong tinha que verificar por si mesmo. Às vezes, ele também encontrava pessoas que realmente se arrependiam. Para aqueles que não são criminosos perigosos, que se arrependem e podem se corrigir, Ji-yong não agirá. No entanto, é por isso que a mídia, ao noticiar sobre o Vigilante, ficou quase 2 semanas sem notícias sobre este herói misterioso. Para aumentar a audiência, a repórter Mie, responsável por este projeto, decidiu expor os criminosos que tiveram suas identidades ocultadas pela mídia após serem libertados da prisão. Assim, ela não protegeria mais a privacidade dos malfeitores. O primeiro criminoso exposto foi um pedófilo desprezível. Ele não apenas molestou uma garota, mas também fraturou a pelve da vítima, deixando-a incapaz de cuidar de si mesma desde então. Mas o homem que cometeu o crime alegou doença mental, foi condenado a apenas 7 anos de prisão, depois saiu da cadeia e agora está desfrutando da liberdade. O caso, assim que foi exposto, atraiu inúmeras críticas do público, formando um grupo que pediu uma punição severa para ele. Mas mesmo diante da indignação pública, o homem, sem medo, continuou a desfrutar de sua refeição. O azar é que os moradores deste prédio não só tiveram que suportar insultos e assédio diários, mas o valor de suas casas também caiu pela metade apenas por serem vizinhos do pervertido recém-saído da prisão. Isso também deu dor de cabeça à polícia. Por um lado, eles tinham que se preocupar com os direitos humanos e, por outro, tinham que se preocupar com os sentimentos do público. Essa situação caótica deixou a repórter Mia muito feliz. Ela acreditava que em breve o vigilante apareceria e puniria esse criminoso. No entanto, a polícia também adivinhou a intenção da mídia, então enviou pessoas para monitorar de perto cada movimento do criminoso. Mas, inesperadamente, eles ainda foram enganados pelo criminoso, fazendo com que a polícia perdesse o alvo de vista. Felizmente, a polícia havia se preparado cuidadosamente para evitar que o criminoso se vingasse da vítima. Mas eles ainda não esperavam que esse criminoso fosse tão imprudente, gostando de cometer crimes bem no centro das atenções. Embora o policial de guarda o tenha detectado a tempo, ele não conseguiu resistir porque o criminoso usava um colete à prova de balas e também porque o criminoso, após ser atingido, usou uma lancheira para revidar contra o policial. Logo em seguida, ele usou uma faca para incapacitar o policial. No entanto, o bravo policial ainda tentou lutar contra o ladrão. Inesperadamente, este homem usou a tática suja de quem briga por ciúmes. Ele jogou ácido, deixando o policial completamente imóvel. O barulho lá fora atraiu a vítima para ver. Isso, sem querer, fez com que a garota caísse na mira dele. Assim que a garota estava prestes a ser levada por ele, o policial gravemente ferido usou todas as suas forças para se lançar, dando a ela a chance de escapar. Mas como uma garota fraca poderia escapar de um criminoso cruel? Este escroto tinha uma visão de mundo completamente distorcida. Agora ele culpava a garota por tê-lo transformado em criminoso. Quando os agressores culpam as vítimas, eles geralmente usam a lei do mais forte como desculpa, afirmando que é natural continuar a prejudicar a vítima. Felizmente, quando ele estava prestes a agir, o vigilante apareceu. Ji-yong o chutou, fazendo-o cair pelas escadas. Ele então tentou secretamente usar ácido para jogar no rosto de Ji-yong. No entanto, Ji-yong, com sua agilidade, desviou habilmente. Depois disso, o espetáculo de tortura ao vilão oficialmente começou. Embora estivesse desarmado contra uma faca, o criminoso não era páreo para Ji-yong. Ele foi socado até ter o rosto desfigurado, a ponto de seus pais não o reconhecerem. A partir desse momento, o homem sentiu medo de verdade. Mas ele esqueceu o que Ji-yong disse: se quisesse reclamar, que reclamasse da lei que o soltou. E se ele quisesse viver, é claro que haveria condições. Ou seja, escrever uma carta de arrependimento para que todos sentissem sua sinceridade. Quando a polícia chegou, esse escroto já estava desfigurado e sem respirar. Na parede estava o seu arrependimento escrito em sangue. Mise, que correu para a cena, acidentalmente encontrou Ji-yong, o vigilante que ela sempre procurou. No entanto, desta vez eles se cruzaram. Após o incidente, todo o país noticiou sobre o vigilante. As pessoas o consideravam um herói em seus corações e o inimigo do crime. Mas isso fez a polícia perder a face. Não eram eles que protegiam a segurança do povo e mantinham a lei e a ordem?
Os superiores ficaram furiosos e exigiram que o misterioso indivíduo fosse tratado como um criminoso e preso rapidamente. Até mesmo o professor de Ji-yong foi convidado pela polícia para ajudar na investigação. Como o professor também estava construindo o sistema de investigação criminal, ele confiou essa importante tarefa a Ji-yong e a Guk, seus 2 alunos mais destacados. Ninguém sabia que Ji-yong estava usando o sistema do professor para pesquisar facilmente o passado de criminosos com antecedentes. E desta vez, ele mirou em um assassino. Seo, junto com um adolescente sem teto, invadiu a casa da ex-patroa. E, cruelmente, massacrou toda a família de 3 pessoas, incluindo os 2 filhos pequenos. Depois que o incidente foi revelado, a polícia prendeu os 2 criminosos que estavam se divertindo em um bar. No entanto, como o cúmplice menor de idade assumiu a culpa, Seo foi condenado a apenas 2 anos de prisão e depois solto. Após ser libertado, ele não mostrou remorso, postando fotos de sua vida livre nas redes sociais sem preocupação. Para investigar esse lixo, Ji-yong aproveitou o fim de semana para ir para casa e aceitou o convite de amigos para ir a uma boate. Até mesmo os amigos ficaram surpresos com sua aparição. Ji-yong, que sempre foi rigoroso consigo mesmo, finalmente estava ali. Ninguém sabia que o objetivo de todos era encontrar rapazes e moças bonitos, enquanto de Ji-yong era seguir seu alvo. No entanto, devido à sua aparência atraente, Ji-yong foi abordado proativamente por muitas garotas. Finalmente, através do que as garotas disseram, ele soube que Seo não era apenas um cliente regular desta boate, mas também um traficante de drogas nesses lugares. Só isso já fazia Ji-yong sentir que ele merecia ser punido. Sem mencionar que ele era o mentor do assassinato de toda uma família de 3 pessoas. Então, Ji-yong seguiu silenciosamente e deixou um bilhete em seu carro, alertando para se entregar. Seo, que já estava assustado, imediatamente mandou seu capanga loiro ligar para o número no bilhete. Só então ele descobriu que era o número da equipa antidrogas de Busan. Sentindo que algo estava errado, ele correu para seu esconderijo para se preparar para fugir, mas descobriu que seu esconderijo havia sido revistado de dentro para fora. Quando ele abriu a porta apressadamente para verificar, alguém o chamou por trás, era Ji-yong. Ele jogou todo o dinheiro ilegal de Seo no chão e derramou gasolina sobre ele, preparando-se para incendiar tudo. Essa ação enfureceu Seo, que avançou imprudentemente. Depois de ser nocauteado por Ji-yong, ele rapidamente se levantou e perguntou a Ji-yong se o Sr. Jung havia enviado alguém para eliminá-lo. Inesperadamente, Ji-yong disse a ele para pedir desculpas à família do proprietário da loja de conveniência. Ao saber que não era Joe quem queria eliminá-lo, Seo suspirou de alívio e até sentiu que ainda tinha uma chance. Então Ji-yong decidiu incinerar a coisa mais valiosa de Seo na frente dele, fazendo perder a última esperança. Vendo todo o seu dinheiro e documentos serem incinerados por Ji-yong, Seo, desesperado, lançou um olhar furioso para Ji-yong. Seo, até o momento de sua morte, nunca imaginou que aquilo era uma luta em que ele estava completamente dominado. Pode-se até dizer que o oponente não considerava nada, apenas desfrutava o momento de caçá-lo. Desde que Ji-yong manchou suas mãos com o sangue dos maus, ele nunca pensou em parar. Esses criminosos adoram se aproveitar das brechas da lei, então ele queria que eles soubessem e se arrependessem da tolerância que a lei lhes concedeu. Essa tolerância é o caminho que os leva ao inferno. Depois de espancar Seo até a morte, Ji-yong pegou seu telefone para mostrar a ele quem ele deveria lamentar antes de morrer. Seo foi encontrado morto aqui, seu método e condição idênticos ao caso anterior. Em um instante, a polícia não conseguiu mais controlar a opinião pública e inúmeras pessoas se tornaram fãs do vigilante. Mesmo alguns devotos, ao anoitecer, se transformam em vigilantes, usando métodos violentos semelhantes para punir aqueles que merecem ser severamente punidos. Comparados a Ji-yong, esses indivíduos são ainda mais cruéis. Isso fez com que a taxa de criminalidade na Coreia do Sul aumentasse e a autoridade da polícia fosse desafiada como nunca antes. As pessoas começaram a duvidar da lei atual da Coreia do Sul. O sistema judicial foi questionado pelo povo, o que fez com que os que estavam no poder não pudessem ficar parados. A primeira coisa em que pensaram não foi em como aperfeiçoar a lei e proteger os vulneráveis, mas sim enviaram o detetive Du, um detetive linha dura e experiente da equipe de investigação nacional, para caçar o vigilante. O detetive Du também não era fácil de lidar. Ele não só era forte como um touro, mas também conseguia derrotar 10 pessoas, e cada soco tinha uma alta taxa de letalidade. Ele era até capaz de rasgar portas de ferro com as próprias mãos, aterrorizando incontáveis criminosos. Para criminosos, o detetive Du só tinha 2 métodos. Primeiro, quando ele falava gentilmente, ele daria ao oponente a chance de falar educadamente. Mas, uma vez que o oponente não cooperasse, o detetive Du usaria medidas mais cruéis do que os bandidos. Ele poderia até tirar a vida do oponente para obter informações. A razão pela qual os superiores enviaram o detetive Du, famoso por ser um detetive violento, é que o detetive Du já foi como Ji-yong, querendo ser um juiz que usa a violência para punir o mal.
Mas a dura realidade transformou-o em alguém que teve que aprender a se curvar para progredir. Por isso, ele entende o vigilante e acredita que certamente o capturará. Mas ninguém sabia que, neste momento, Ji-yong estava visando seu próximo alvo. Tarde da noite, um entregador que fazia horas extras na estrada foi atropelado por um caminhão que ignorou um semáforo vermelho. Mas, ao sair do carro, o motorista não só não salvou a pessoa, como também demonstrou irritação por ter se deparado com aquilo. O mais odioso era que, ao ver o ferido moribundo pedindo ajuda, o motorista instintivamente olhou em volta para ver se havia alguém testemunhando. Depois de confirmar que não havia ninguém, o motorista voltou para o carro e, de repente, acelerou, dando ré no veículo e atropelando o ferido novamente. O objetivo do motorista ao fazer isso era pagar uma única vez para não ter que indenizar uma pessoa em estado vegetativo por toda a vida. No final, este grave caso foi julgado pelo tribunal como um erro de manobra do motorista, resultando em apenas um pouco mais de 1 ano de prisão para ele. Depois de seguir o motorista que causou o acidente, Ji-yong descobriu que ele não só não demonstrava nenhum remorso pelo ocorrido, como também zombava da família da vítima, chamando-os de parasitas interesseiros. Para alguém que trata a vida humana como lixo, naturalmente haveria alguém para puni-lo. Enquanto ele estava imerso na banheira pública, de repente alguém o afogou. O estranho é que a pessoa que agiu desta vez usava uma máscara, claramente não era o estilo de Ji-yong. Além disso, esta ação não deixou nenhuma pista útil para a polícia. Mas até a polícia estava curiosa sobre como o vigilante conseguiu destruir todas as câmaras de vigilância próximas. No entanto, não muito tempo depois que 2 casos de punição criminal foram revelados pela mídia, alguém que se autodenominava vigilante puniu e executou um criminoso com táticas idênticas às de Ji-yong. O mais chocante é que, após agir contra o criminoso, ele não apenas provocou a polícia publicamente, mas também declarou a toda a sociedade que essas ações nunca terminariam se o sistema de justiça não mudasse. Essa ação está claramente desafiando abertamente o sistema judicial coreano, forçando as autoridades a levar a lei a sério. Em outras palavras, se a lei não for emendada e aperfeiçoada, o vigilante não desaparecerá. Diante dessa situação, Ji-yong também está confuso, mas ele pode sentir que o imitador parece ter a mesma vontade que ele. Da mesma forma, como a pessoa que criou a opinião pública sobre o vigilante, Miss também é uma apoiadora. Portanto, suas palavras visam a impotência das autoridades. Ela gritou que ninguém fala sobre pisar nos direitos humanos dos criminosos. O problema não está na mídia e no vigilante, mas sim no sistema legal que tem muitas brechas. É por isso que o vigilante surgiu. Desde que essa situação apareceu, não só há mais imitadores do vigilante, mas também criminosos com antecedentes criminais que vivem escondidos vivem com medo. Por isso, eles não só imploram pela proteção da polícia, mas alguns até voltam voluntariamente para a prisão, sentindo-se mais seguros lá dentro. Embora as pessoas estejam tão confusas, ainda há quem, sem saber a extensão do problema, queira se arriscar. Uma senhora idosa, depois de recolher recicláveis, acidentalmente bloqueou o caminho de um motorista de BMW. O motorista, que sofria de transtorno explosivo intermitente, explodiu de raiva e acelerou diretamente em direção à velha. Depois de sair do carro, o motorista continuou a repreender a velha de forma arrogante. Testemunhando essa cena, o dono da loja de frutas se aproximou irritado para questionar o motorista. Mas o motorista manteve sua atitude de desprezo e os dois se envolveram em uma briga. Mas desta vez o motorista da BMW errou a pessoa, ele não era páreo para o dono da loja de frutas. O dono, furioso, deu-lhe uma surra. Mas depois, quando a polícia chegou, eles levaram o motorista causador do incidente. Então eles também levaram o dono da loja de frutas, que agiu ercamente, para a delegacia para investigação, porque o motorista queria processá-lo por agressão. Embora a polícia soubesse que o dono da loja de frutas agiu corretamente, a lei estipulava assim e eles não podiam fazer nada. Pouco tempo depois, Ji-yong viu a notícia na TV informando que a velha havia falecido por não ter recebido o tratamento a tempo. Ele não conseguia acreditar e ficou furioso. Porque essa pobre velha era uma vizinha que Ji-yong sempre ajudava. Ele sabia que a velha se esforçava para catar recicláveis desde cedo até tarde da noite para tratar o velho acamado. Agora, ele não só foi morto por aquele desgraçado, mas também está sendo caçado pelo irmão daquele desgraçado por uma reconciliação. Somente por isso, Kim Ji-yong não pode perdoar esses 2 irmãos malignos. Então, ele rapidamente se aproximou do irmão mais velho e lhe deu uma surra inesquecível. Depois de ensinar uma lição ao irmão do desgraçado, Kim Ji-yong entrou sorrateiramente no hospital e avisou o desgraçado para que implorasse ao juiz a pena máxima. Caso contrário, quando ele sair da prisão e o encontrar novamente, será a sua ida para o inferno. Após completar uma série de punições, Kim Ji-yong se disfarçou de médico, passou pelo policial violento J.O. Kang-ok e saiu dali em segurança. Quando J.O. Kang-ok soube que algo havia acontecido no quarto do hospital, ele imediatamente perseguiu o médico. Mas, ao descer, ele não encontrou nada. Além disso, todas as câmaras de vigilância do hospital foram invadidas e destruídas por um hacker.
Kim Ji-yong pensou que já havia terminado de punir e estava prestes a sair, quando de repente alguém jogou um paciente do andar de cima. Ao se virar para olhar, ele descobriu que era o mesmo desgraçado de antes. A repórter Choi Mi-ryo, que estava à espreita, imediatamente agiu, e nem mesmo Jo Kang-ok conseguia acreditar. E apenas Kim Ji-yong, que estava por dentro, percebeu uma pessoa vestida exatamente como ele escalando a lateral do hospital. Kim Ji-yong imediatamente perseguiu e descobriu que essa pessoa estava fugindo em uma ambulância. Então, Kim Ji-yong encontrou o momento certo, rapidamente avançou e abriu a porta do carro. Kim Ji-yong pegou uma carona com essa pessoa até um estacionamento deserto e essa pessoa parecia extremamente feliz. Mas, depois de se acalmar um pouco, essa pessoa se aproximou para cumprimentar Kim Ji-yong, apresentando-se como fã de Kim Ji-yong e esperando poder colaborar com ele. Se não fosse possível, ele disse que poderia ser assistente de Kim Ji-yong. Mas Kim Ji-yong não se importou com a oferta e atacou diretamente essa pessoa. Essa pessoa também foi muito ágil e conseguiu desviar de todos os ataques de Kim Ji-yong. Diante dessa situação embaraçosa, a pessoa misteriosa continuou explicando a Kim Ji-yong que ele era um fã de Kim Ji-yong. Ele não apenas poderia ajudá-la a resolver problemas, mas também poderia ajudá-la a capturar criminosos mais notórios. Mas Kim Ji-yong não deu ouvidos a nada disso. Porque a justiça que ele queria não era simplesmente derrubar o oponente. Ele queria demonstrar a lei do karma que a lei não conseguia fazer e não apenas assassinar pessoas. Se fosse apenas por caçar, ele não seria diferente dos assassinos em série. A aparição da pessoa misteriosa acidentalmente destruiu tudo isso. Assim, os ideais dos dois eram completamente diferentes e eles começaram um confronto. Após uma batalha feroz, Kim Ji-yong, com suas habilidades superiores, venceu. Mas ele não queria saber quem era o oponente, apenas o advertiu para não o imitar mais. No entanto, a identidade dessa pessoa misteriosa realmente surpreendeu. Ele era Jo Kang-ok, o vice-presidente do grupo DK. Diferente de Kim Ji-yong, Jo Kang-ok nasceu em berço de ouro, mas desde criança sonhava em ser um herói. Por isso, a maneira como ele lidava com os criminosos era muitas vezes como nos filmes americanos, ou seja, eliminando-os diretamente. No entanto, devido à sua posição, ele não podia aparecer em público. Até a aparição de Kim Ji-yong, ele se tornou um fã do vigilante. E secretamente o ajudou a limpar a bagunça. Portanto, em alguns dos casos anteriores de Kim Ji-yong, as câmaras de vigilância ao redor foram todas tratadas por Jo Kang-ok. Essa também foi uma das razões pelas quais a polícia não conseguiu investigar. Agora ele sabia que Choi Mi-ryo tinha em mãos provas desfavoráveis a Kim Ji-yong. Ele foi pessoalmente à emissora de televisão e mentiu que era amigo do vigilante. Pediu a Choi Mi-ryo que entregasse as provas para juntos protegerem o guerreiro que agia pela justiça, porque ambos tinham algo em comum para realizar seus sonhos, experimentar a alegria por lutar contra o crime. Uma era para criar um tema para atrair visualizações, mas na verdade queria desafiar o sistema de justiça para mudar leis injustas. Assim, ambos estavam dispostos a ficar do lado de Kim Ji-yong. Enquanto isso, através de alguns casos e métodos de crime, Jo Kang-ok sentiu que o criminoso tinha uma capacidade de contra-inteligência extremamente forte e suas ações eram extremamente secretas, muito provavelmente sendo alguém de dentro do sistema policial. Mas ele percebeu, desde o encontro daquela noite, que na equipe policial atual não havia nenhum policial tão cheio de paixão e senso de justiça. Então ele levou os documentos para pedir ajuda a um professor especialista em psicologia criminal. Inesperadamente, desta vez, Jo Kang-ok encontrou Kim Ji-yong novamente. Essa sensação familiar fez com que Jo Kang-ok percebesse imediatamente, mas ele não procurou Kim Ji-yong para um confronto direto, pois já havia tomado uma decisão em seu coração. Então ele continuou procurando o professor e foi informado pelo professor que os alunos que o ajudaram a construir o sistema de investigação criminal eram 2 alunos que ele valorizava especialmente e que tinham um forte senso de justiça. Claramente, Jo Kang-ok também havia adivinhado a identidade do vigilante. Se fosse um policial, essa seria certamente a maior vergonha do sistema de justiça. Uma vez que o assunto fosse exposto, não só causaria um alvoroço público, mas também geraria uma grande comoção. Afinal, nem a polícia confiava na lei e executava sentenças privadas. Isso provou ainda mais que o sistema judicial atual, até mesmo o inimigo do crime que ele próprio treinou, não confiava nele, levando as pessoas a ficarem completamente desapontadas com o sistema judicial do país. Portanto, Jo Kang-ok pensou em uma maneira: bastava encontrar um bode expiatório entre aqueles que imitavam o vigilante para que tudo terminasse. Mas a premissa era não deixar que ninguém soubesse que Kim Ji-yong era o verdadeiro vigilante. Assim, a primeira coisa que ele fez foi insinuar e avisar Kim Ji-yong: eu já sei que você é o vigilante, não continue se arriscando a cometer crimes. Se você continuar causando problemas, eu não poderei protegê-lo. Além disso, para apagar os vestígios que Kim Ji-yong poderia ter deixado, Jo Kang-ok foi a uma loja para pegar as câmaras de vigilância. Soube-se que as câmaras haviam sido levadas pelo irmão do bandido, então Jo Kang-ok foi sozinho ao esconderijo deles.
Esta parte mostra a monstruosidade de J.O. Kang-ok. Ele avançou diretamente sobre os bandidos, desferindo golpes por todos os lados. Sua força bestial era suficiente para aterrorizar as pessoas. Além disso, ele usou apenas uma mão para arrancar a porta de ferro, o que demonstra sua força de combate extraordinária. O irmão mais velho, ao ver isso, ficou petrificado de medo. Ele não ousou mais dizer nada. Ao mesmo tempo, na sala de aula, o professor estava curioso sobre os ferimentos no rosto de Kim Ji-young, mas Kim Ji-young permaneceu em silêncio. Neste exato momento, um professor apareceu inesperadamente na sala de aula, dizendo que havia um policial lá fora querendo encontrar Kim Ji-young. Isso surpreendeu a todos os presentes, até que, ao saírem, eles souberam que uma garota havia ido com a polícia para agradecer a Kim Ji-young por sua ação corajosa na noite anterior e por ter espantado os bandidos em seu lugar. Essa razão estranha deixou até Kim Ji-young confuso. Ninguém sabia que todos esses arranjos eram graças ao seu fã fervoroso, J.O. Kang-ok. Foi ele quem arranjou para a garota aparecer e ajudar Kim Ji-young a se livrar com sucesso da situação. Foi depois desses eventos que Kim Ji-young de repente sentiu que lutar sozinho não era uma estratégia de longo prazo. Então, ele proativamente contatou o homem misterioso e expôs que ele estava monitorando seu telefone. Depois disso, ele concordou em se encontrar e conversar com J.O. Kang-ok. E, em seguida, o grande personagem que eles almejavam finalmente apareceu. Essa pessoa era o presidente de uma empresa de investimentos. Aparentemente, a empresa dele atuava no setor de comércio e entretenimento, mas na verdade controlava os servidores de vários sites de jogos de azar ilegais. Eles usavam a indústria do entretenimento como fachada para traficar drogas. O velho Seo, que foi tratado por Kim Ji-young anteriormente, era apenas um de seus capangas. Devido à saída repentina do velho Seo, 2 de seus subordinados tiveram a ideia de fugir com dinheiro e mercadorias. Mas eles não conseguiram escapar das mãos do presidente Kim. Assim, ele ordenou que seus subordinados preparassem seu castigo favorito para lidar com esses traidores. E o método mais cruel que ele costumava usar era o castigo do porco. Após uma hora de comando, uma manada de porcos gordos e famintos foi solta. Eles correram atrás do cheiro de sangue e morderam freneticamente os 2 homens. Todo o espaço foi preenchido com gritos lamentosos e o som dos porcos rasgando carne. O método do presidente Kim para eliminar inimigos era tão cruel. Mas inesperadamente, durante o tempo em que Kim Ji-young ficou em silêncio, Choi Mi-ryo e seu superior estavam investigando um caso e descobriram que o denunciante havia tirado a própria vida em casa. Os 2 sabiam que não se tratava de suicídio porque a vítima havia entrado em contato com o superior um dia antes e declarado que lhes forneceria informações importantes. Mas, inesperadamente, no dia seguinte, ele faleceu misteriosamente em casa. De acordo com as informações fornecidas pela vítima antes de morrer, os 2 foram ao endereço que ele forneceu. Após invadir um armazém, eles ficaram surpresos ao descobrir que dentro desta fábrica de milhares de metros quadrados havia apenas servidores usados para a cadeia da indústria subterrânea ilegal. Enquanto os 2 estavam filmando e coletando provas, de repente ouviram a porta se abrir. Um homem misterioso entrou procurando e rapidamente os descobriu. Para salvar Choi Mi-ryo, que estava fugindo, o superior arriscou sua vida para deter o homem misterioso. Mas foi por isso que ele perdeu a vida sob a lâmina do inimigo. Graças ao sacrifício de seu superior, Choi Mi-ryo conseguiu fugir de carro. Quando ela chamou a polícia e voltou ao local, todo o armazém estava vazio. Todos os servidores foram limpos e não havia vestígios do corpo ou do sangue do superior. Somente então Choi Mi-ryo percebeu que o oponente havia claramente planejado e armado uma armadilha para eles. Para retribuir o sacrifício de seu superior, Choi Mi-ryo decidiu lutar até o fim e divulgar as filmagens que ela havia gravado secretamente. Ela também apontou diretamente o dedo para o mentor, o presidente Kim, e o chefão por trás dele. O presidente Kim, que ainda não sabia o que estava acontecendo. Após receber a ligação do chefão, ele ligou a TV e assistiu às notícias, percebendo com raiva que tudo havia se complicado. Choi Mi-ryo não apenas expôs suas transgressões passadas, mas também revelou a identidade de Lee Jun-yop, um inspetor sénior e reitor honorário da Academia de Polícia. A ação de Choi Mi-ryo não tinha apenas o objetivo de mostrar ao público, mas também de mostrar ao vigilante, ou seja, Kim Ji-young, que odiava o mal especialmente quando Kim Ji-young soube que aquele criminoso cruel estava ligado ao reitor da Academia de Polícia, ele mal conseguia conter a raiva em seu coração. A justiça que ele sempre defendeu foi manipulada por um bando de pessoas corruptas. Por isso, ele decidiu que não deixaria isso passar. Quanto a Miz, que corajosamente expôs a verdade, seu programa foi solicitado a ser interrompido por seus superiores e ela foi sequestrada por ordens do presidente Kim. Mas quando os sequestradores pensaram que haviam tido sucesso, um homem forte se aproximou. Esse homem forte que apareceu a tempo era Joe. Joe previu que Miz estaria em perigo depois disso e ele mais uma vez aconselhou Miz a não continuar usando iscas para atrair o mantenedor da ordem e causar problemas. Mas Miz fingiu não entender e até tentou provocá-lo. Você não quer pegar o mantenedor da ordem ou você não quer que ele seja pego?
Joe rapidamente afirmou que logo prenderia o mantenedor da ordem para evitar que as coisas piorassem e rapidamente encontraria um bode expiatório para o mantenedor da ordem. Joe usou o lacaio que encontrou como pista e foi sozinho ao covil do presidente Kim, também onde ele lidava com seus inimigos. Essa gangue imprudente, ao ver Joe se aproximando sozinho, zombou dele, mas eles não sabiam que aquela era a última vez que eles poderiam falar. E a última coisa que ouviram foi o aviso de Joe de que quem quisesse viver se rendesse rapidamente. Claro, nenhum deles quis abrir mão disso, pois a diferença numérica entre os dois lados era muito grande. Mas Joe sozinho lutou bravamente e derrubou todos os criminosos. Após uma batalha avassaladora, Joe seguiu seu plano, chamou os oficiais para limpar a área e atribuiu o título de mantenedores da ordem a esses criminosos cruéis. Ele também mentiu que esta fábrica de assassinato de pessoas por punição de porcos era o local onde os mantenedores da ordem cometeram os crimes. Esta era a maneira mais rápida de encerrar o assunto e arruinar a imagem do mantenedor da ordem, transformando-os de heróis em uma gangue de criminosos. Mas o público tem olhos perspicazes e os repórteres não são tolos, eles protestaram contra a polícia. Nem mesmo Kim entendeu porque seus lacaios sanguinários se tornaram uma gangue de mantenedores da ordem. E Joe era claramente subordinado de Zai, então por que ele ajudaria Miz e estragaria seu plano? Depois de fazer tudo isso, Joe pensou que tudo terminaria, mas não esperava que Zizong não ficasse satisfeito como ele queria. Ele seguiu o fornecedor de farinha do Velho Céu. Quando ele estava prestes a cometer um crime, Zizong agiu. Depois ele o espancou até a morte, então puxou pelo cabelo para fazê-lo abrir o cofre e pegar as evidências dos crimes de Kim e Zai. Não muito tempo depois, a polícia recebeu uma denúncia e Joe também chegou ao local. Ele percebeu que era obra de Zizong com um método familiar e sem pistas ou sobreviventes. Isso provou que a polícia ainda não havia pegado o verdadeiro mantenedor da ordem, arruinando o plano de Joe. Isso deu a Miz ainda mais confiança, mas irritou Kim porque o capanga assassinado estava guardando seus livros de tráfico de drogas. Com o plano arruinado, Joe ficou furioso. Zizong não era razoável, então ele não mostraria mais misericórdia. A perseguição entre os dois começou oficialmente. Perseguido por Joe, Zizong não se escondeu mais. De qualquer forma, o oponente já sabia sua identidade, não havia mais necessidade de se esconder. Vendo Zizong naquele momento, Joe parecia ver a si mesmo em sua juventude, cheio de entusiasmo. Por isso, ele queria dar a Zizong mais uma chance para que ele pudesse pessoalmente guiá-lo para grandes feitos. Mas Zizong sentiu-se envergonhado com isso e até questionou Joe. Se ele realmente entendia o que era justiça e, se entendesse, ele já havia se posicionado ao lado dos humildes? Confrontado com a pergunta de Zizong, Joe ficou sem palavras. Vendo Zizong cheio de indignação, ele se lembrou de seu juramento sob a bandeira da nação. Mas, como um observador, Joe entendeu que o maior erro de Zizong era a autoconfiança de que ele nunca estava errado. É por isso que ele não obedece à lei, até mesmo desafiando a lei e a autoridade. Se não for controlado, ele se tornará um monstro aterrorizante que representa um perigo para a sociedade. Diante da resposta evasiva de Joe, Zizong não conseguiu conter sua raiva. Em seus olhos, Joe não era diferente de um policial sujo. Ele queria atacar Joe e lhe dar uma lição, mas não esperava que Joe fosse tão forte quanto uma fera. Zizong não teve chance de reagir, era claro que ele era bom, mas Joe era ainda melhor. Além da vantagem física, Zizong claramente não tinha nenhuma chance de vencer. Mas mesmo sendo derrubado repetidamente, Zizong se levantou e falou por todos os fracos e vítimas. Ele disse que mesmo que tivesse que se tornar um demonío, ele se tornaria um demonío para destruir demoníos. As perguntas de Zizong deixaram Joe sem resposta. No entanto, Joe só pôde suportar, ele entendeu que ainda não era a hora de derrubar Zai. Ao mesmo tempo, embora Zizong estivesse espancado, felizmente ele foi salvo por Zai. Ao acordar, Zizong soube que Miz havia sido demitida por Zai. Ele imediatamente pediu a Zai para usar dinheiro para estabelecer um estúdio de notícias para Miz, continuando a monitorar e reportar as irregularidades de Kim e Zai. Vendo Miz continuar a reportar, Zai ficou furioso, mas atualmente eles não tinham muitas provas, então para Zai era apenas um aborrecimento. Mas ninguém sabia que, após se recuperar, Zizong continuou a investigar, ele se baseou nos livros anteriores e descobriu uma igreja ligada a Kim, muito provavelmente onde ele lavava dinheiro. Então, ele se infiltrou na igreja e derrubou o homem que estava transferindo dinheiro, copiando todas as provas dos crimes para um USB. Depois, ele encontrou Tai e lhe deu o USB, pedindo-lhe para passar para Miz para continuar a reportar. A partir desse momento, os dois começaram a colaborar oficialmente. No entanto, Zizong entendeu que essas evidências sozinhas ainda não eram suficientes para derrubar Zai. Mirando no pastor que lavava dinheiro para Kim. Desta vez, Zizong queria fazer um grande alvoroço, o lobo em pele de cordeiro deveria se tornar um bode expiatório nesta guerra. Ele impiedosamente enviou para o inferno aqueles que usavam a religião para fazer coisas imorais.
Após a morte do pastor, Kim e Zai ficaram como pássaros assustados com um galho curvado. Porque o pastor tinha muitas provas de transações secretas entre eles. Então, Zai exigiu que Kim resolvesse imediatamente. E Kim também garantiu que em 5 dias limparia todos os envolvidos. Nesse exato momento, Zo, que estava em silêncio por tanto tempo, apareceu de repente. Ele avisou Miz para não brincar com fogo, senão nem o Imperador de Jade conseguiria salvá-la. Mas Miz não tinha medo disso. Desde que começou a investigar este caso, ela não se importou com a própria vida. Vendo que não podia persuadi-la, Zo só pôde ficar impotente. No momento em que ele estava prestes a sair, o assassino misterioso apareceu. Zo era realmente um homem forte como uma fera, e o assassino cruel não conseguiu nenhuma vantagem. No momento em que Zo estava prestes a derrubar o oponente, um intruso apareceu, uma besta feroz e maior atacou. Aconteceu que era Shigu, o assistente do velho assassino. Embora Shigu fosse forte como um boi, ele não era tão ágil quanto Zo. Assim, após uma série de ataques ineficazes, Zo rapidamente percebeu o ponto fraco do oponente e o utilizou para contra-atacar. No momento em que Shigu estava sendo espancado, o velho assassino finalmente voltou. O ataque surpresa com um golpe de faca na perna deixou Zo incapaz de se mover. Zo ainda se esforçou ao máximo para lidar com os dois sozinho. Mas depois de repelir os dois por um tempo, Zo não tinha mais forças para ficar de pé. Percebendo isso, o velho assassino elogiou a força de Zo por um tempo e então se preparou para matá-lo. Mas nesse exato momento, alguém deslizou para salvar Zo a tempo e o recém-chegado era Zizong. Pensando que os dois lados iriam se envolver em uma batalha feroz novamente, as sirenes da polícia soaram à distância. O velho assassino e Shigu tiveram que desistir e partir rapidamente. Depois, Zo foi levado para o pronto-socorro do hospital e até apareceu no noticiário. Essa manipulação foi orquestrada por Zizong. Ele queria transformar Zo em uma vítima para incitar a raiva dessa fera para que ele se tornasse um deles. Isso certamente os faria ainda mais fortes. Verdadeiramente, enquanto uns choravam, outros riam, e Zai foi pressionado pelos seus superiores a resolver rapidamente a bagunça de Kim. Caso contrário, se fossem implicados, ninguém esperaria sobreviver. Enquanto Kim estava emaranhado, xingando furiosamente a incompetência do assassino veterano, ele não esperava ser respondido pelo oponente. O velho assassino não só desobedeceu suas ordens, mas também ameaçou encontrar e tirar a vida de Kim se ele continuasse a tagarelar. Só então Kim percebeu que aquele velho assassino nunca esteve do seu lado. E a única pessoa que poderia comandá-lo só poderia ser Zai, que estava em conluio com ele. O que surpreendeu Kim ainda mais foi que Zizong encontrou o local do seu servidor. Não só incendiou e destruiu o local, mas também derrubou todos os funcionários lá dentro, depois pegou todo o dinheiro e todas as evidências do crime. Isso fez com que Kim perdesse completamente sua cadeia de indústria mais lucrativa. Depois, Zizong ainda doou o dinheiro ilegalmente obtido para um orfanato. Miz, depois de obter as informações diretamente, continuou a reportar o incidente e mais uma vez apontou o dedo para Kim e Zai. Vendo que as coisas estavam ficando cada vez mais fora de controle, Kim soube que havia falhado miseravelmente. Então, ele descaradamente implorou a Zai por uma última chance. Mas o outro lado lhe disse diretamente que seus superiores haviam decidido abandoná-lo. No entanto, se Kim fosse afundar, ele teria que arrastar todos para o fundo com ele. Ele sabia que ao longo dos anos, todo o dinheiro que ele ganhava era usado por Zai para financiar a campanha eleitoral de seus superiores. Portanto, ele sabia algumas coisas. No entanto, a falsa raposa Zai já havia antecipado esse truque do oponente e mentiu, dizendo que, se ele ficasse quietamente na prisão por alguns meses, ele poderia sair e continuar quando as coisas se acalmassem. Caso contrário, não era uma questão de se ele poderia viver em paz depois, mas sim se ele ainda estaria vivo. Vendo que a falsa raposa havia falado, Kim, impotente, só pôde aceitar seu destino. Ele furiosamente culpou seus subordinados incompetentes por tudo. Ele não queria ficar parado e aceitar seu destino, então decidiu se esforçar ao máximo antes de ir para a prisão, para ganhar algum crédito perante seus superiores. Por isso, ele mirou no vigilante. A primeira vítima foi a diretora do orfanato. Depois de receber um presente do vigilante, ela se tornou o primeiro alvo de vingança da gangue. O segundo alvo era Miz, que sempre esteve em contato com o vigilante. Então a gangue se reuniu em grande número, querendo atacar dali. Miz sentiu o perigo se aproximando, e não só não pensou em fugir, mas também instalou várias câmaras no escritório. Ele planejava usar a si mesmo como isca viva para que todos pudessem ver. Após uma busca e destruição, Miz ainda foi capturado por eles. Assim que Miz foi forçada a ir com eles, Tai, que havia sido encarregado por Jeong, apareceu de repente e os confrontou diretamente. A luta estava prestes a terminar quando Miz finalmente viu o verdadeiro rosto do mantenedor da ordem. Eles não esperavam que Tai fosse tão feroz. Nem mesmo Miz conseguia acreditar que seu chefe, Tai, era na verdade o mantenedor da ordem que ela tanto esperava.
Enquanto isso, Ji-Yong estava a caminho para dar apoio e só se sentiu aliviado quando viu Miz ser levada em segurança pela polícia. Miz foi levada para a delegacia, mas não revelou nenhuma informação sobre o vigilante, fazendo com que o novo capitão da força-tarefa pensasse que ela era cúmplice do vigilante. No entanto, não havia provas, então Miz não pôde mais ser detida. Depois de voltar para casa, Miz ainda estava relembrando as palavras que Tai lhe dissera: "Meu amigo está em perigo, se algo assim acontecer novamente, não se arrisque sozinha, fuja imediatamente, temos muito a fazer." Por isso, pode-se ver que o vigilante é outra pessoa e Tai é apenas um colaborador. Assim que ela estava se acalmando, as luzes da casa se apagaram de repente. Depois de saber do ocorrido, Ji-Yong sentiu que as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas e ele e Tai discutiram que não queriam envolver inocentes nisso, então planejaram tudo perfeitamente. Jo já havia investigado o novo capitão da força-tarefa, que certamente também visaria. Em seguida, eles deixariam o oponente certo de que o vigilante estava relacionado à academia de polícia. A partir daí, uma busca seria realizada em toda a academia, sem poupar nem mesmo o escritório do diretor. E antes disso, Ji-Yong havia secretamente colocado as provas do crime de Kim e Tai no escritório do diretor de Tai. Em pouco tempo, o rigoroso capitão encontrou a prova e a levou na frente de Tai. Para pessoas tão teimosas, Tai sempre foi preguiçoso para falar bobagens, apenas ligando discretamente de um canto. O capitão, apressado em levar as provas, foi inesperadamente atropelado por um caminhão. Após a recuperação, Jo soube da morte de seu amigo e ficou realmente irritado. Aqueles desgraçados arrogantes não se importavam nem um pouco com a vida de seus subordinados. Não importa o quão alto você tente subir, no final, apenas uma palavra de outra pessoa pode fazer você ir embora para sempre. Então Jo procurou Zizong novamente. Ele entendeu que o método de usar os outros para prejudicar as pessoas era o plano de Zizong. Após uma discussão sobre retidão e justiça, Jo pôde ver a paixão ardente nos olhos de Zizong. A determinação de Zizong comoveu Jo. Neste momento, Kim, que estava cuidando de alguém, recebeu inesperadamente um telefonema da empresa. Acontece que Zizong havia invadido proativamente sua empresa, exigindo, através dos capangas, que Kim entregasse Miz e os dados da transação, caso contrário, os dados anteriores não seriam devolvidos. Mas Zizong não sabia que Miz não estava nas mãos de Kim. Kim imediatamente pensou que a única pessoa que poderia fazer isso e também trabalhar para Jae seria o assassino Fang. Então Kim ligou para Fang, expressando sua intenção de cooperar para resolver os problemas de seu superior. Fang, por sua vez, estava usando métodos extremamente cruéis para extrair informações de Miz, mas descobriu que Miz não era apenas teimosa, mas seus ossos e unhas também eram igualmente duros. Portanto, a melhor maneira agora era cooperar com Kim para capturar o vigilante primeiro. No entanto, antes disso, Kim queria lidar com seu capanga que havia falhado várias vezes. O que antes era o braço direito de Kim, devido a repetidos erros que o colocaram na atual situação desvantajosa, era agora um alvo. Kim sempre foi impiedoso com os inúteis. Conforme combinado, Kim levou centenas de seus capangas para o ginásio marcado. Primeiro, ele mandou controlar todo o centro de monitoramento, depois mandou todos monitorarem os homens de moletom preto. Mas esperaram o dia inteiro assim, e à noite, quando a partida começou, os homens de moletom preto foram entrando um após o outro no ginásio. Isso deixou Kim tonto, só então Kim soube que aquela noite era um festival de música eletrónica temática. Parece que o oponente era mais inteligente do que ele imaginava. Nesse momento, no meio da multidão, Tai e Ji-Yong já haviam se infiltrado secretamente. Fang e Shigu também escoltaram Miz até o local. Todos perceberam que o oponente era inteligente, mas deixaram Shigu, que só sabe usar a força, escoltar Miz e se misturar na multidão para prender alguém. Isso deu uma oportunidade a Ji-Yong. Após o resgate bem-sucedido de Miz, o novo plano realmente começou. Miz pediu para ela transmitir ao vivo no local. Ele não se importava em se expor e confrontar Shigu diretamente. Porque somente com essa aposta arriscada eles poderiam arrastar peixes grandes como Dai para a água. Mas Miz sabia muito bem como controlar o ângulo da câmara, intencionalmente evitando o rosto de Ji-Yong. Ao ver a transmissão ao vivo começar, Do finalmente não conseguiu mais se conter. Após vestir o colete à prova de balas, ele arrastou 2 subordinados do presidente Kim que estavam detidos e correu para o local. A cena estava extremamente caótica, com centenas de pessoas sendo levadas por Tai para o campo de batalha principal. Em um instante, uma batalha feroz eclodiu. Os subordinados do presidente Kim atacaram indiscriminadamente, golpeando qualquer um sem se importar. Shigu também foi esfaqueado várias vezes por causa disso. Vendo que o oponente era numeroso e difícil de resistir, Do dirigiu o carro e avançou. Depois de atropelar Shigu, Do saiu do carro com os 2 subordinados. Ele avisou a todos que era policial e que, se alguém ousasse resistir, ele não hesitaria em usar a força. Os 2 subordinados sabiam que, em comparação com Fang, Do era o verdadeiro monstro assustador. Quanto a escolher um lado, eles acreditavam ter escolhido o lado certo. O presidente Kim, neste momento, havia perdido a razão, querendo apenas eliminar o vigilante e recuperar as provas e os dados deles.
Por isso, ele atacou violentamente. Assim que ele se preparava para esfaquear Jeong, um homem de moletom preto atacou por trás e salvou Jeong. Mas o presidente Kim descarregou toda a sua fúria neste homem misterioso. Depois de derrubar o presidente Kim, Jeong se aproximou para verificar e ficou chocado. Essa pessoa era Agok, seu amigo íntimo. Acontece que Agok sempre soube da identidade de Jeong e o ajudou a escondê-la, chegando a protegê-lo secretamente. Neste exato momento, uma grande força policial se aproximou e os cercou. Agok, que estava moribundo, disse que confiava em todas as decisões de Jeong, então Jeong deveria fazer o que quisesse. Vendo o presidente Kim fugindo, Jeong imediatamente o perseguiu. Todos estavam tentando fugir. Ol Fang, que estava seguindo o presidente Kim, queria matá-lo. Os sem saída imediatamente entraram em uma briga caótica. Du rapidamente apareceu e se juntou para equilibrar o número de pessoas. Assim, Du lutaria contra o velho Fang enquanto Jeong travaria uma batalha decisiva com o presidente Kim. Claramente, todas essas eram batalhas unilaterais e o resultado não era difícil de prever. Du e Jeong rapidamente conquistaram a vitória sobre seus inimigos. Em pouco tempo, Jeong e Du haviam, um após o outro, controlado seus oponentes, mas nesse exato momento a porta se fechou abruptamente. O som de aplausos ecoou e Jae apareceu. Ele olhou com satisfação para a cena de cães brigando entre si. O presidente Kim pensou que o Salvador havia chegado e imediatamente o soltou, dizendo que ele resolveria tudo em breve. Vendo que Jae queria silenciá-lo, Fang se esquivou instintivamente. Depois de disparar um pente inteiro, Jae não queria mais se envolver com eles e abriu diretamente a válvula de drenagem, tentando afogá-los ali mesmo. Enquanto isso, Jae recarregou e atirou calmamente nas pessoas que estavam na água. Mas devido à má mira deste último, eles encontraram uma oportunidade enquanto ele estava recarregando e subiram com a corrente. Jeong o socou furiosamente sem misericórdia. Assim que Jeong estava prestes a finalizar Jae, Do subiu e o deteve. Ele esperava que Jeong pudesse confiar nele uma última vez e entregasse Jae à justiça. Ninguém esperava que Ol Fang também tivesse subido silenciosamente. Então, ele se atirou na briga com os dois novamente. Aproveitando que eles estavam lutando, Jae se recuperou e pegou a arma para atacá-los. Ele atirou em cada um deles, um por um. Jeong tentou avançar, mas também levou um tiro e caiu. Isso deixou Do completamente fora de si. Jae, com medo, tentou atirar nele. Mas a arma estava sem munição e ele teria que provar a fúria de seu próprio subordinado. Inesperadamente, Jae foi finalmente morto por Do. O teimoso velho Fang ainda queria atacar Do, mas foi impedido por Jeong e imediatamente contra-atacado. No final, o melhor amigo de Jeong sacrificou-se. Ele recebeu postumamente o título de herói e foi agraciado com a medalha especial do primeiro-ministro. Quanto a Jae, mesmo depois de morrer, foi glorificado por seus superiores como um bravo guerreiro que lutou contra o crime até o último suspiro. Ele até recebeu postumamente o título de chefe de polícia honorário. Tudo isso porque os superiores neste sistema judicial corrupto não queriam que seus escândalos fossem expostos ao público. Se o mundo inteiro soubesse que o sistema judicial coreano estava podre até a raiz, então o povo ainda acreditaria nos policiais que os protegem? Ainda acreditaria em seu país? Ainda acreditaria que neste mundo ainda existe justiça e retidão? Jeong só então percebeu o quão insignificante ele era para mudar uma verdade tão gigantesca. E a justiça na Coreia do Sul, afinal, era apenas o nome do deputado Ai. No dia da formatura, Jeong não disse nada, ele não acreditava mais na medalha que usava no peito. Tudo para ele era sem sentido. O filme termina aqui. Lembrem-se de se inscrever no canal para não perder os próximos filmes emocionantes. O filme termina aqui. Obrigado por assistir ao vídeo completo. Se vocês querem que eu faça qual filme a seguir, deixem um comentário abaixo. Adeus e até a próxima.